A manchete que você leu por 60 anos agora está virando realidade. Cuba está desmoronando. Luzes apagadas, combustível acabou. Os petroleiros estão presos no porto. Para muitos em Washington, isso parece o capítulo final de uma relíquia da Guerra Fria. Eles veem uma nação finalmente cedendo sob o peso do bloqueio de máxima pressão. Mas enquanto o Ocidente observa a escuridão, eles estão perdendo a transição energética mais significativa da história do Sul global. Eles enfrentam um apagão. Eles deveriam estar olhando para o sol. A história não é que Cuba está fracassando. A história é que a ordem baseada em regras acabou de perder sua arma mais eficaz, a capacidade de fazer uma nação se render pela fome através do isolamento energético. Bem-vindos ao Pense BRICS. Hoje nós perguntamos: será que o Sul global está prestes a salvar Cuba? Ou Cuba está prestes a se tornar o modelo de como o resto do mundo pode escapar da armadilha do dólar? Por décadas, Cuba foi o teste de estresse definitivo para a soberania. No início de 2026, a pressão chegou ao ponto de ruptura. Uma ordem executiva vinda de Washington classificou Cuba como uma ameaça incomum e extraordinária. O mecanismo era simples: corte o cordão. Ao mirar nos suprimentos de petróleo venezuelanos e interromper as rotas de navegação russas, o objetivo era provocar uma falha sistêmica total. E por um momento funcionou. Em março, o sistema elétrico nacional entrou em colapso. Milhões ficaram no escuro. 100.000 cirurgias foram adiadas. Os programas de vacinação infantil foram suspensos. Essa é a realidade da guerra econômica. Ela não atinge apenas o governo, ela atinge a bomba d'água, a geladeira e a ala do hospital. Mais de 1 milhão de pessoas dependeram de caminhões-pipa parados por falta de diesel. Se você depende do sistema global do dólar para o seu combustível, para o seu remédio e para as suas peças de reposição, sua soberania é uma ilusão. Uma assinatura em Washington pode deixar você sem luz. Mas foi aqui que o roteiro mudou. Enquanto o Washington Post estava ocupado escrevendo o obituário de Cuba, Pequim estava ocupado enviando vidro e silício. O que aconteceu depois é considerado uma das transações energéticas mais rápidas da história da humanidade. Em apenas 12 meses, a China construiu 75 parques solares em solo cubano. Eles não apenas enviaram ajuda, eles adicionaram 1.000 megawatts de capacidade à rede elétrica. Pense nessa velocidade. Em um ano, a participação da energia solar em Cuba saltou de 5,8% para mais de 20%. Até 2028, o plano é chegar a 2.000 megawatts, o suficiente para substituir toda a capacidade de geração de energia a partir de combustíveis fósseis da ilha. Essa mudança vai além dos slogans ambientais. A sobrevivência é o que impulsiona isso. Cada megawatt gerado pelo sol é um megawatt que não pode ser sancionado. É uma energia que não exige que um navio-tanque cruze um oceano patrulhado por marinhas hostis. O financiamento é ainda mais revelador. Esse não foi um empréstimo predatório do FMI. Parte dessa tecnologia foi paga com níquel cubano. Isso é uma troca direta de recursos por infraestrutura, um modelo de cooperação sul-sul que ignora completamente o sistema bancário ocidental. A China está usando Cuba como um projeto piloto. Eles estão mostrando para todo o sul global que é possível se desvincular da hegemonia dos combustíveis fósseis e do dólar americano ao mesmo tempo. Sem ajustes estruturais, sem liberalizações forçadas, apenas financiamento de infraestrutura e um interesse estratégico compartilhado em garantir que a pressão máxima de Washington se torne um fracasso máximo. Mas a China é só uma peça do quebra-cabeça. A mudança real ocorreu em 2025, quando Cuba entrou oficialmente no cinturão de parcerias do BRICS. Durante anos a pergunta era: quem os BRICS vão deixar entrar? Mas a estratégia mudou. Em vez de apenas expandir o núcleo com alguns membros, os BRICS estão construindo uma plataforma para a integração regional. Além do isolamento, Cuba agora é uma ponte. É um observador na União Econômica Eurasiática, o primeiro país fora da Eurásia a ter esse status. É um membro-chave da CELAC, a plataforma pancontinental para a América Latina. Yaroslav Lisovolik, um economista de destaque do BRICS Plus Analytics, argumenta em um artigo recente que esse cinturão de parcerias não deve ser apenas um acréscimo simbólico. Deve ser um laboratório vivo para o mundo multipolar.
Se o BRICS conseguir criar o que Lisa Lisovolik chama de integração das integrações, Cuba se torna o portal onde a União Econômica Eurasiática encontra o mercado latino-americano. Então, isso não será mais sobre caridade, mas sim sobre construir um sistema nervoso global secundário. Então, como isso realmente poderia salvar Cuba? O plano envolve 3 pilares concretos. Primeiro, o novo Banco de Desenvolvimento. Cuba deve integrar o Banco dos BRICS para financiar infraestrutura de longo prazo. Além dos painéis solares, são necessárias baterias para armazenar energia à noite. Só em janeiro de 2026, Cuba importou 15 milhões de dólares em baterias chinesas, mais do que o dobro do que foi importado em todo o ano de 2024. O NDB é o mecanismo que pode transformar esses envios emergenciais em um escudo energético permanente e sustentável. Segundo, o Acordo de Reserva Contingente dos BRICS. Esse é o fundo de emergência. Mas Lisovolik propõe algo ainda mais radical, um fundo dos BRICS para reservas estratégicas. Imagine um conjunto de recursos, alimentos, combustível e remédios armazenados pelo sul global. Quando um país como Cuba é atingido por um bloqueio repentino ou uma restrição de combustível, ele não precisa esperar que um único navio-tanque russo enfrente uma série de sanções. Eles recorrem à reserva coletiva do bloco. Esse é o modelo da ASEAN para a segurança do abastecimento de petróleo, e os BRICS querem levá-lo para o mundo todo. Terceiro, a moeda do capital humano. É aqui que Cuba deixa de ser um país que recebe ajuda e passa a ser uma líder. Apesar do bloqueio, Cuba alcançou resultados de nível mundial em saúde e educação. Eles desenvolveram suas próprias vacinas contra a Covid-19 e as compartilharam com o mundo. Em um mundo BRICS Plus, a exportação de Cuba não é apenas açúcar ou níquel, é tecnologia e expertise médica. Lisovolik sugere que Cuba poderia liderar uma vertente específica dentro do cinturão de parcerias do BRICS, focada em avanços médicos e vacinas. Enquanto o Ocidente acumula patentes, Cuba oferece um modelo de ciência como bem público global. Há uma grande ironia aqui. Analistas ocidentais acreditavam que, com a tripla crise, as sanções à Rússia, a pressão sobre o Irã e o bloqueio a Cuba, a hegemonia dos Estados Unidos seria solidificada. Em vez disso, isso agiu como um catalisador. A Agência Internacional de Energia considera esta a pior crise energética da história. Mas como observou o chefe de clima das Nações Unidas, Simon Steele, essa tentativa de manter o mundo dependente dos combustíveis fósseis está, inadvertidamente, acelerando o boom das energias renováveis. $100 para comprar petróleo investe-se em energia solar pelo sol. O bloqueio dos Estados Unidos foi criado para transformar Cuba em um estado fracassado. Em vez disso, está forçando Cuba a se tornar a primeira nação do mundo a alcançar verdadeira independência energética por meio de uma aliança tecnológica do Sul. A China fornece o hardware e a Rússia o combustível de transição. O BRICS fornece o apoio financeiro e diplomático. Nos dizem que Cuba é uma relíquia do passado. A realidade é que Cuba é um laboratório para o futuro. É o lugar onde o mundo multipolar está sendo testado em tempo real. Então, será que o BRICS vai salvar Cuba? Salvar é a palavra errada. O BRICS não é uma missão de resgate, é um realinhamento. O modelo cubano do século XXI não se trata de sobreviver com as migalhas do Ocidente. É sobre se integrar a uma nova maioria global que prioriza o capital humano em vez da especulação financeira e a infraestrutura em vez das sanções. A mensagem para o Sul global é clara. Se uma ilha sob um bloqueio de 60 anos pode reorganizar toda a sua economia em 12 meses com a ajuda de seus parceiros, então nenhuma nação está realmente presa. O bloqueio só funciona se você estiver sozinho. E com o BRICS Plus, ninguém está sozinho. As luzes estão se acendendo novamente em Havana, mas são as mesmas luzes que se apagaram. Elas são alimentadas por um sol diferente, financiadas por um banco diferente e protegidas por uma ordem diferente. O colapso não aconteceu. A transformação aconteceu. Soberania não é apenas o direito de dizer não a um império. Também é a capacidade de construir um mundo onde o não desse império não importa mais. Obrigada por assistir.